O eu místico. Capítulo 7. Despersonalizando o erro. Houve centenas de místicos na história do mundo que foram elevados tão alto em consciência que eles realizaram o eu. Porém, muitos deles nunca foram capazes de conseguir uma vida feliz, saudável ou bem-sucedida. Nem jamais levantaram um grupo de alunos capazes de revelar ao mundo a harmonia divina que está aqui para todos. Por que isso? Porque, quando alcançaram tais alturas, eles ainda eram atormentados pelas discórdias deste mundo. A razão é que eles nunca entenderam o significado e a importância da natureza do erro. Sem uma compreensão da natureza do erro, este mundo não vai ser, na próxima geração, diferente do que tem sido nesta. Todos sabemos que houve muitas revelações do eu, mas também sabemos que elas não salvaram o mundo. No entanto, a revelação da natureza do erro, em combinação com a revelação do eu, pode e vai fazer isso. Uma compreensão do não poder do efeito é essencial. É verdade que, em certa medida, a natureza do erro foi ensinada nos primeiros anos de ensino metafísico e cura. Mas o significado real do princípio do nada e do não poder da doença não foi compreendido. Acredita-se que a mente, que foi tomada como sinônimo de Deus, era o poder que curava a doença. Em resumo, que Deus era o poder que o removia. No entanto, se você aceitar a verdade de que Deus é onipotente, você mais logicamente conclui: bem, então, nada além de Deus é poder. Isso deve significar a impotência de toda e qualquer coisa que está aparecendo a você como poder, seja ela pessoa, objeto, circunstância ou condição. Você pode então olhar para ela objetivamente e perceber o quão impossível seria para ela ser um poder ou ter um poder, se Deus é onipresente, onipotente, a única presença e o único poder. Quanto mais consciente você se torna da natureza de Deus como onisciência, onipotência e onipresença, mais consciente você se torna do não poder deste mundo de efeito. Você pode se perguntar por que os místicos de outrora não descobriram esse princípio. E a resposta é que suas mentes foram condicionadas, assim como as mentes de alguns dos místicos de hoje são condicionadas. Eles acreditam que o karma é um poder mais poderoso do que Deus, ou eles acreditam que Deus usa o mal para seus propósitos. Eles estão tão condicionados que não podem desistir de sua crença no poder do pecado, doença, falta e limitação. É isso que torna difícil explicar este princípio àqueles que não foram interiormente levados a tal ensino. Mas aqueles que foram levados a ele podem mais prontamente aceitar e entendê-lo, porque provavelmente já experimentaram o não poder do erro, de alguma forma ou de outra. Tudo que você experimentou, no entanto, é apenas um começo. Os poderes deste mundo não são poder na presença de Deus. Como milhões de pessoas hoje, os hebreus oraram a Deus, séculos atrás, para destruir os males de seu mundo, mas eles nunca foram destruídos. Desde o advento do cristianismo, os cristãos têm orado a Deus para superar os males do seu mundo. E essas orações nunca foram bem-sucedidas. Pessoas de outras religiões e ensinamentos
oraram para superar os males de seu mundo, e ainda assim eles não foram vencidos. E nunca serão superados até que cheguemos ao reconhecimento de que temos perdido tempo lutando contra o mal. Se Deus pudesse lutar contra o mal, não seria necessário orar para Deus para fazer isto? Deus estaria fazendo isso sem que lhe pedíssemos. Não comece a dizer a Deus sobre o que Ele não está fazendo. A sabedoria de Deus é infinita. Não a sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Sua sabedoria só é infinita quando você morreu o suficiente para suas crenças, teorias e conceitos, e na meditação abriu sua consciência para receber a sabedoria de Deus. Só então a sua sabedoria é infinita, porque não é realmente sua sabedoria, mas de Deus. Em suas meditações, eventualmente, você chegará a uma profunda comunhão com Ele. Essa presença é tão real e tangível quanto qualquer coisa que você já teve conhecimento. Talvez mais ainda. E quando, através de suas meditações, você começa a comungar com esse Espírito dentro de você, ele vai muito rapidamente convencê-lo de que os poderes do mundo não são poder, e mais especialmente de que os poderes malignos do mundo não são maus. De fato, nada é mal, a não ser que o pensamento faça-o assim. Aceite-o, tornando-o assim, mas em si e por si mesmo não há mal. Em qualquer medida que tenha experimentado uma cura espiritual, você já terá provado esta verdade. Em outras palavras, se você tivesse um resfriado, que seria supostamente um poder, e se você tivesse uma cura espiritual dele, então você saberia que o que foi provado é que aquele resfriado não era o poder que afirmava ser. Se você teve uma doença mais grave e através da sua consciência espiritual ou de outra pessoa, viu a dor e os sintomas desaparecerem e a harmonia restaurada, tudo o que você realmente experimentou é o nada daquilo que estava aparecendo como uma doença. Porque se fosse realmente alguma coisa, continuaria sendo alguma coisa. O próprio fato de ter desaparecido sem remédios materiais, cirurgia ou aplicações de qualquer tipo, significa que realmente não era o que alegava ser. O mal, um hipnotismo universal. Todo mal, seja qual for o seu nome ou natureza, é produto de um hipnotismo universal ou prática equivocada baseada na crença em dois poderes, que Paulo descreveu como a mente carnal. Qualquer que seja a discórdia que nos toque, nada mais é que esse sentido mesmérico. Não é sua crença e não é minha crença. É uma crença universal em que nos encontramos em virtude de nossa ignorância da verdade. Através da atividade da mente carnal, operando universalmente, ficamos sujeitos a esse hipnotismo desde o momento da concepção. E se estamos vivendo sob a lei do bem e do mal, qualquer coisa pode acontecer. Ou estamos sujeitos à mente carnal universal, às suas crenças e suas atividades. Ou então estamos respondendo cada vez mais ao impulso espiritual. Por exemplo, no outono, com as primeiras chuvas frias, provavelmente 3 ou 4 em cada 10 pessoas estarão se resfriando. Não porque o seu pensamento errado os está vitimando, mas por causa do hipnotismo universal que surge da crença em dois poderes. Esse hipnotismo deve romper-se ao percebermos que não precisamos estar sujeitos ao mesmerismo
mundial. E entendendo que o hipnotismo ou a mente carnal não é de Deus, não é espiritualmente ordenado, não tem lei espiritual para sustentá-lo. Portanto, não é poder. Não lutamos contra o hipnotismo ou mente carnal. Não discutimos com ele. Nós não tentamos destruí-lo, nem elevar-nos acima dele. Para nós, o hipnotismo e a mente carnal são meramente nomes que identificam o bem e o mal como a essência de toda limitação. E conforme vencemos a crença nos poderes do bem e do mal, começamos a dissolver a fonte de nossas discordâncias e desarmonias. Quanto mais vivemos na concepção de que não precisamos estar sujeitos ao hipnotismo da crença mundial em dois poderes, mais nos libertamos dessa influência e vivemos sobre a graça, em vez de sob a lei. Quando entendemos Deus como onipotência, podemos então perceber que o hipnotismo, o mesmerismo, a mente universal ou a crença universal em dois poderes não é de fato poder, e conforme o grau dessa realização, tornarmos-nos livres. Essa crença universal da mente humana ou carnal pode agir como poder apenas com a nossa aceitação, mas em si e por si não há poder na sugestão de uma entidade além de Deus, separada de Deus, ou uma presença ou poder sem Deus. A única presença é onipresença. Mesmo que possamos acreditar que vemos um fantasma, mesmo que possamos ver o pecado, doença ou morte, a única presença é onipresença. Deus é o único poder, independentemente das aparências, e Deus é onisciência, é toda sabedoria. Portanto, não precisamos saber nada sobre a atividade da mente ou do corpo. Tudo o que temos a fazer é descansar na onisciência de Deus, descansar em sua infinita sabedoria. Na medida em que nós permanecemos na onisciência, onipotência e onipresença, podemos afirmar com convicção: sim, entendo que não há outra presença e não há outro poder além de Deus. E é isso que nós chamamos de crença em dois poderes, a mente carnal. Isso não é poder. Isso não pode operar no homem ou através do homem. O mal é impessoal. Todo o mal é impessoal. Não há pessoa em quem, de quem ou por quem possa operar, seja uma alegação de tempo, de doença ou de falta. Qualquer que seja o nome ou natureza do mal, é impessoal. Ele não pode se erguer em você, em mim ou em qualquer pessoa, lugar, coisa ou condição. A raiz de todo mal é a mente carnal, ou uma crença em dois poderes. É a crença de que há poder na doença, falta ou pecado. É o hipnotismo causando toda a discórdia no mundo. Na medida em que percebemos que em todo este mundo não existe tal coisa como o bem ou o mal, como uma entidade, estamos fora da mente carnal. Portanto, mesmo pensar ou dizer que alguma coisa, pessoa ou condição é boa, é permitir que a mente carnal nos controle. Há apenas um ser, uma essência, um poder, que é a consciência Deus. A consciência não é boa ou ruim, ela apenas é. Para que a consciência seja boa ou má, teria que ter um oposto e ter graus. Não há opostos em Deus, não há graus em Deus. Deus é infinito, Deus é onipresente,
onipotente e onisciente. E isso não deixa espaço para opostos, oposição, limitação ou finitude. Conforme permitimos a limitação e a finitude operarem em nossa consciência, nós trazemos a mente carnal em nossa experiência. A mente carnal não é superada combatendo-a, mas reconhecendo que ela é composta pela crença no bem e no mal. Reconhecemos o bem e o mal na experiência humana. Isso não significa que, na nossa experiência humana cotidiana, não tomamos conhecimento do bem e do mal. Naturalmente, reconhecemos em nossa experiência de uma condição de saúde é uma expressão melhor do que uma doença. E um dos frutos da vida espiritual é um sentido de saúde que podemos agora estar desfrutando. Então, enquanto é verdade que humanamente nós parecemos compelidos a reconhecer as limitações do bem e do mal, devemos reconhecer que a consciência não incorpora a si mesma quantidades ou qualidades do bem ou do mal ou de limitação. À medida que nos envolvemos nas atividades rotineiras do dia a dia, internamente mantemos a conscientização do eu como consciência individual e reconhecemos que tudo o que aparece em nossa experiência como pecado, doença, morte ou limitação é a mente carnal, o braço de carne. Não negamos que existem motoristas mal capacitados na estrada, motoristas bêbados, incompetentes ou mesmo imprudentes. No que diz respeito à imagem humana, as rodovias estão cheias de pessoas boas e más, mas tendo reconhecido isso, tomamos nossa posição espiritual. Sim, essa é a aparência devido à crença da mente carnal do bem e do mal. Mas não é poder, não é ordenada por Deus, mantida por Deus ou sustentada por Deus. É apenas o braço de carne. Ao longo de nossa experiência humana, não podemos evitar estar conscientes do pecado, doença, pobreza no mundo, condições que estão no mundo enquanto houver uma raça que não se tornou emancipada. Enquanto existir um mundo composto pela crença do bem e no mal, estas imagens estarão sempre aqui para nós vermos. A doença ao redor, morte, insanidade e violência, coisas produzidas pela mente carnal. O que determina a harmonia da nossa experiência é a nossa reação a essas coisas. Não se trata de esconder nossas cabeças na areia, reivindicando ou declarando que não existem, mas reconhecendo que sim, elas são o braço de carne. Elas têm poder apenas temporal. Elas são poder para um mundo que acredita no bem e no mal, mas não para mim. Sei que há um só poder. No início de nossa jornada espiritual, estamos apenas saindo do sentido mortal do mal para o sentido melhor da vida humana, mais saudável, mais rica ou mais feliz, mas que não é o sentido final da vida. O sentido definitivo da vida é a realização espiritual, que no momento certo nos retira da percepção tanto do bem quanto do mal da vida humana. A onipotência do eu. Uma vez que você tem que testemunhar os males deste mundo como eles aparecem em sua experiência, seja com sua família, seu vizinho ou sua nação, certifique-se de que, em sua meditação, você cumpra os dois maiores princípios do caminho infinito. Primeiro, abra a porta da sua consciência e admita o eu e reconheça. Não tenhas medo, eu estou contigo. Não tenhas medo dos que estão por aí. Eu sou ele. Eu estou aqui.
e eu estou ali. Não tenhas medo. Eu, no meio de ti, sou poderoso. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho. Basta confiar em mim. Não temas o perigo, porque não há nenhum poder externo a ti. Eu, dentro de ti, sou o poder infinito, todo o poder, o único poder. Vive pela graça, já que eu sou tua carne, teu vinho, tua água. Eu posso te dar água da vida, e se beberes dela, nunca mais terás sede. Tenho carne que o mundo não conhece. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho para a tua paz. Eu sou o caminho para a tua abundância. Eu sou o caminho para a tua segurança. Eu sou a rocha. Eu sou a fortaleza. Eu sou a torre alta. Permanece em mim e deixa-me habitar em ti, e nenhum mal se aproximará da tua morada. Não há armas que se levantem contra ti, que te possam atingir, porque são sombras, não são realidades, não são poderes. Eu, dentro de ti, sou a onipotência, o único poder. Essas flechas, esses dardos envenenados, esses vermes, essas balas, essas bombas são sombras, são crenças em um poder que não sou eu. Eles são uma crença universal em dois poderes. Acredite em mim como onipotência. Acredite em mim como onipotência. Você não está no misticismo até que tenha aberto a sua consciência para a verdade que eu, dentro de você, sou Ele, que Cristo tem estado encarnado em você e que a anunciação significa a concepção do Cristo em você. Seu reconhecimento desta verdade é o nascimento do Cristo em você. Mas quando você aceitar isso, não se esqueça que a aceitação não será completa até que você tenha aceitado a onipotência do eu, que é o primeiro princípio do caminho infinito, junto com o segundo, que é o não poder do que está aparecendo como um mundo dos fenômenos. Reconheça o mal como a mente carnal. Na sua experiência, você estará lidando com pessoas de diferentes estados de consciência, de vários graus de bem e de mal. E mesmo que eles não te toquem pessoalmente, você estará ciente do mal em pessoas ativas em assuntos comuns, nacionais ou internacionais. Não é o suficiente, posso assegurar-lhes. Testemunhar o fato de que Cristo está neles. Você deve dar o segundo passo também e reconhecer que a mente carnal não é poder. Só isso completa sua oração ou sua meditação, até que você tenha reconhecido: eu, no meio de mim, sou Deus. Eu, no meio de ti, é Deus. E a mente carnal, a crença universal em dois poderes, não é poder. Aí então você estará completado. Não tente destruir o mal em uma pessoa. Perceba a natureza universal da mente carnal e depois esvazie isso, chegando ao nada. Isso pode ser feito porque Deus nunca criou uma mente carnal. Deus nunca criou dois poderes. Deus nunca criou o mal. E, portanto, na medida em que você o despersonaliza e o reduz a nada, você traz sua oração, tratamento ou realização a uma conclusão. Então você pode descansar e ter certeza de que você realmente lidou com a situação inteligente e espiritualmente, porque o que você fez foi honrar a Deus, ao reconhecer sua onipotência.
Você honrou a Deus ao reconhecer a onipresença, a presença de Deus dentro de você, o verdadeiro eu do seu ser, e assim, praticamente, varreu o diabo para longe, na compreensão de que a mente carnal, a crença universal em dois poderes, não tem uma lei de Deus para mantê-la. O mal que se aproxima de sua morada sempre se personaliza. Ele vem como um pecado, como uma tentação ou como um apetite falso em você ou em alguma outra pessoa. Ele sempre personaliza-se como ele, ela ou você. Repare, e você notará que você raramente pensa sobre o alcoolismo. Basta pensar sobre o alcoólatra. Você raramente pensa no vício em drogas, mas pensa no viciado em drogas. Você nunca pensa na mente carnal, universal. Você pensa sobre o homem mau na prisão, porque o mal sempre vem de uma forma personalizada. Veio a Jesus na forma de um demônio. O mal sempre se personaliza. Mas quando Jesus encarou o diabo, não havia nenhum diabo ali. Foi apenas uma tentação em sua mente. Tinha que ser encontrada em sua mente. Assim, não há pessoa má que o confronta. Não há nenhuma condição má que confronta você. Ela é uma personalização da mente carnal, impessoal. Não é sua crença ou a minha, mas a crença universal em dois poderes. Quando você reconhece isso e despersonaliza, o mal se afasta da pessoa, seja um pecado, doença, apetite falso ou o que quer que seja. O mal se retira muito rapidamente, ou às vezes lentamente, dependendo do grau de receptividade da pessoa. Nenhum poder de Deus é usado. Quando você aprende a despersonalizar o mal, você não precisa invocar um poder de Deus. Você pode aceitar Deus como onipotência, mas somente se você puder ver as más aparências, tão chamadas de maia ou ilusão, sem tentar fazer com que Deus faça algo a respeito delas. Se você puder fazer isso, você estará na sabedoria espiritual. Então você pode dizer ao cego: abre teus olhos. No entanto, no momento em que você tentar obter um poder de Deus para fazer algo pelos cegos, você perderá a demonstração. Se você puder olhar para o homem impotente e dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda, você poderá ajudá-lo. Mas quando você se volta para Deus para fazer algo por ele, você está dentro do mesmo sonho que ele está. Os iluminados espiritualmente sabem que não há necessidade de invocar Deus para nada, porque Deus está sempre presente e sabe o que faz. Ele não precisa ser lembrado, dirigido ou suplicado. Se você realmente quer honrar a Deus, saiba que Deus é sempre Deus. Deus está sempre mantendo e sustentando o seu universo espiritual. Então, em sua libertação por Deus, você percebe que poder há além de Deus, que presença há além de Deus. Não devo ser enganado pelas aparências. Então, você vê a retidão revelar-se. Nenhum poder de Deus é utilizado. O poder de Deus estava lá desde o começo. Mas o reconhecimento de sua onipotência e onisciência, além da percepção da natureza irreal das aparências, o trazem para sua infinita manifestação. Desperte a inércia para o ser. Está ao nosso alcance. Está em nosso poder determinar se valorizamos ou não nossa liberdade o suficiente para romper a inércia mental que nos impede de perceber, por 2, 3 ou mais vezes por dia,
de forma consciente a verdade. Cada um de nós tem um destino espiritual. Então, o que nos impede de experimentá-lo? A fé em dois poderes, o bem e o mal, que se cristalizou tanto na consciência dos seres humanos que formou uma negligência, um hipnotismo que nos mantém sob sua lei, em vez de nos mantermos sobre a graça. Uma vez que sabemos a verdade de que cada forma de discórdia em nossa vida é uma forma de hipnotismo, e na medida em que podemos aceitar o ser de Deus, liberando-nos dos pecados, medos, doenças e deste mundo, nossa mente não está então estendendo a mão para Deus, nem está procurando o bem. Estamos completamente liberados de buscar qualquer coisa. Deus é, eu sou, e nós descansamos nisso. Minha vida e a vida de Deus estão unidas. É a única vida. Minha mente e a mente de Deus são a única mente. Nada pode nos separar ou nos dividir. Nem mesmo a vida ou a morte podem me separar da vida de Deus, do amor de Deus e da abundância de Deus. Porque Deus é isso, agora. E não posso fazê-lo, e nem mesmo Deus pode fazê-lo. Assim tem sido desde o início. O que Deus uniu, nenhum homem, em nenhuma circunstância, em nenhuma condição pode separar. Qualquer crença que eu tenha até agora, aceitando uma presença ou um poder à parte do eu que eu sou, eu conscientemente rejeito, por conhecimento da onipotência e onipresença. Despersonalize Deus, despersonalize o mal, conheça a natureza do eu como ser universal, como vida universal. Não permita que o véu que personaliza Deus seja colocado de volta. Não construa imagens de Deus, não faça uma escultura de madeira, não faça uma estátua em marfim, não faça nenhuma imagem mental de Deus. E então você não estará personalizando Deus. No momento em que você tem uma imagem de Deus em seu pensamento, você estará personalizando. E você estabelece que esse conceito seja Deus. E um conceito não pode ser Deus. Só eu posso ser Deus. E você não pode ter uma imagem mental desse eu. Essa é a única palavra que desafia a descrição. Você pode tentar, mas não conseguirá fazer uma imagem mental do eu. Uma vez que esta verdade foi revelada a você, nunca mais será velada novamente. Você nunca mais será capaz de voltar a fazer conceitos de Deus, ou sair à procura de Deus para fazer algo para o nada e o não poder, que é este mundo de fenômenos. Sempre esse sorriso virá a seus lábios e a palavra eu virá. Então você estará em paz, você estará em descanso. Então, em silêncio e confiança, você pode ser um espectador de Deus em meio à ação. Você faz, mas ninguém o impele. Você nada autoriza, você nada envia. Em silêncio e confiança, você torna-se um espectador, observando o que acontece. Então, em silêncio e confiança, você pode ser um espectador de Deus em meio à ação. Você faz, mas ninguém o impele. Você nada autoriza, você nada envia. Em silêncio e confiança, você torna-se um espectador, observando o que acontece.